Você já pensou como será o fim do mundo? Acha que será através de uma guerra nuclear? Um enorme asteroide colidindo com a Terra? Ou no apocalipse bíblico? E se eu te contar que um vulcão tem o poder de acabar com toda a vida do planeta? Yellowstone é considerado um supervulcão, pois uma possível erupção sua poderia durar semanas, provocando efeitos globais, que persistiriam por meses ou até por anos. Sua cratera tem 90 km de extensão, e sua caldeira é 40 vezes maior do que a do Monte Santa Helena, sendo que boa parte de seu magma é eruptivo. A NASA tem um plano ambicioso para salvar o mundo caso ele entre em erupção. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Vulcão é uma estrutura geológica criada quando o magma, gases e partículas quentes como cinza vulcânica escapam para a superfície. Eles ejetam altas quantidades de poeiras e gases na atmosfera, interferindo no clima. São frequentemente considerados causadores de poluição natural. Tipicamente, os vulcões apresentam formato cônico e montanhoso. A erupção de um vulcão pode resultar num grave desastre natural, por vezes de consequências planetárias. Tal como outros eventos naturais, as erupções são quase que imprevisíveis e causam danos indiscriminados. Entre outros, tendem a desvalorizar os imóveis localizados em suas vizinhanças, prejudicam o turismo, interrompem o tráfego aéreo e consomem a renda pública e privada em reconstruções. Na Terra, os vulcões tendem a formar-se junto às margens das placas tectônicas. Existem exceções quando os vulcões ocorrem em zonas chamadas de pontos quentes, que são locais onde o manto superior atinge altas temperaturas. Os solos nos arredores de vulcões tendem a ser bastante férteis para a agricultura. Visualmente, os vulcões assemelham-se às montanhas, podendo até ser confundidos, especialmente quando se encontram inativos. Contudo, suas estruturas diferentes, desde a sua formação até sua composição. E o estudo dessas estruturas é bastante relevante para compreender os eventos ocorridos no interior da Terra. Uma supererupção do vulcão Yellowstone seria a maior catástrofe desde o começo da civilização. Alerta escritor que identifica primeiros sinais que poderiam demonstrar quando este evento ocorreria. A caldeira do Parque Nacional Yellowstone é chamada de supervulcão, devido à sua capacidade de causar devastação global caso ele entre em erupção. A área é constantemente monitorada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, por haver sinais de futuras erupções. No livro Fim dos Tempos, um breve guia para o fim do mundo, o escritor especializado em geologia Brian Walsh explora essa possibilidade e argumenta, conforme cita o tabloide Express, uma erupção do Yellowstone seria algo que a humanidade nunca experimentou. Primeiramente, ocorreriam terremotos cada vez mais frequentes, um sinal de que o magma sob o Yellowstone estaria se aproximando da superfície. Então, o magma romperia através do solo em uma erupção titânica. Isso continuaria por dias, enterrando em Yellowstone em um raio de 64 km, completa o escritor. Até mesmo as costas, onde a maioria dos norte-americanos vive, muito provavelmente veriam uma varredura de poeira conforme a nuvem de cinzas se espalharia. Acrescenta o especialista sobre o evento que poderia impactar as temperaturas globais por anos. Citando um grupo de pesquisadores de um relatório da Fundação Europeia de Ciência, o Walsh concorda que uma erupção do Yellowstone seria a maior catástrofe desde o começo da civilização. Porém, especialistas citados pelo tabloide afirmam que a probabilidade de uma erupção é uma em 730 mil em qualquer ano. A NASA desenvolveu um plano ambicioso para salvar o mundo caso isso ocorra. O supervulcão é uma ameaça maior que qualquer asteroide, afirmam os cientistas.
Para o cientista da NASA, a Agência Espacial Americana, trata-se também de uma das maiores ameaças naturais à civilização. Fui membro do Conselho de Defesa Planetária da NASA, que estudou formas de proteger o planeta contra asteroides e cometas, explica Brian Cox, do Laboratório de Propulsão a Jato, do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Durante os trabalhos, cheguei à conclusão de que o supervulcão é uma ameaça substancialmente maior do que qualquer asteroide ou cometa. A Terra tem pelo menos 20 supervulcões conhecidos, e grandes erupções ocorrem em média uma vez a cada 100 mil anos. Uma das maiores ameaças de um acontecimento como esse é a fome, pois uma queda prolongada na temperatura causada por cinzas bloqueando a luz do Sol, o chamado inverno vulcânico, pode privar a humanidade de comida. E em 2012, a ONU estimou que as reservas mundiais de alimentos seriam suficientes apenas para 74 dias. Um dos planos seria resfriar um supervulcão. Quando os cientistas da NASA estudaram o problema, a mais lógica solução encontrada foi a de resfriar os supervulcões. O de Yellowstone é essencialmente um imenso gerador de calor, equivalente a 6 usinas. Até 70% deste calor é vazado para a atmosfera através da água que entra na câmara de magma por meio de rachaduras no solo. O restante acumula no interior do magma, fazendo com que ele dissolva mais e mais gases e rochas em volta. Quando o calor chegar a um determinado ponto, uma erupção será inevitável. Porém, se mais calor for extraído, o supervulcão jamais explodirá. E de acordo com os cálculos da NASA, um aumento de 35% na transferência de calor gerado por Yellowstone seria suficiente para neutralizar a ameaça. O problema é como fazer isso. Uma possibilidade é aumentar a quantidade de água no supervulcão, realizável na teoria. A medida seria mais complicada na prática, a começar no que diz respeito a obter autorização das autoridades. Construir um imenso aqueduto em uma região montanhosa seria custoso e difícil, e as pessoas não querem ver sua água usada para isso, afirma Wilcox. As pessoas estão desesperadas por água ao redor do mundo, e um grande projeto de infraestrutura deste porte seria muito controverso. Sendo assim, a NASA criou outro plano. A agência acredita que o mais viável agora é cavar um túnel de 10 km de profundidade no interior do supervulcão e bombear água até alta pressão, que circularia diariamente, extraindo o calor dele. O projeto tem um orçamento salgado, cerca de 3 bilhões, mas apresenta um aspecto que pode ser convincente para os políticos. Yellowstone atualmente perde 6 gigawatts de calor por ano. A escavação poderia utilizar o calor para criar uma usina geotérmica, capaz de gerar energia a preços competitivos, cerca de 10 centavos de dólares por quilowatt, explica Wilcox. As companhias de energia teriam que cavar mais fundo e usar água mais quente do que o normal. Mas este investimento teria retorno sob a forma de eletricidade, capaz de abastecer a área em volta por dezenas de milhares de anos. E a longo prazo, há benefício de prevenir a erupção de um supervulcão que poderia devastar a humanidade. O problema é que escavar um vulcão tem alguns riscos, incluindo detonar a erupção que se está tentando evitar. A ideia é escavar o supervulcão pela parte de baixo para extrair o calor da parte inferior da câmara. Dessa maneira, você evita que o calor da parte de baixo atinja o topo, que é onde mora o perigo, diz Wilcox. O plano é de longo prazo. No entanto, os defensores desse projeto jamais o verão ficar pronto, ou nem sequer têm a ideia de seu potencial sucesso. Resfriar Yellowstone dessa maneira fará com que sejam necessários milhares de anos para que apenas rocha fria permaneça na câmara. E apesar de não ser necessário que ela seja totalmente resfriada para deixar de ser uma ameaça, não há garantia de que a empreitada seria um sucesso, antes de pelo menos centenas de anos.
Mas essa pode ser a única maneira de prevenir uma catástrofe. Com um projeto como esse, você poderia iniciar o processo e ao menos teria o benefício de um novo suprimento de energia elétrica, completa o especialista. Tal solução pode ser potencialmente aplicada a todos os supervulcões ativos do planeta, e os cientistas da NASA esperam que os planos possam encorajar mais discussões científicas práticas sobre o problema. Quando as pessoas consideraram pela primeira vez a ideia de defender a Terra de um asteroide, elas reagiram da mesma maneira. Pensaram que humanos jamais poderiam evitar o impacto. Mas se você criar algo que dê um leve e longo empurrão, você pode desviar o asteroide, diz o Wilcox. O problema é mais simples que as pessoas pensam. Os dois casos exigem que a comunidade científica invista capital mental. Temos que começar a trabalhar logo. Yellowstone explode há cerca de 600 mil anos e já faz quase 600 mil anos desde a última vez. Isso já deveria nos forçar a fazer alguma coisa. Bom pessoal, curtiram o conteúdo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!